Sabem qual é a grande lição da história da humanidade que tiramos de todos estes episódios do Sapiens? É que, quando temos acesso às ferramentas certas, a criatividade humana não conhece limites. Foi por isso que fizemos esta parceria com a Shopify. A Shopify é a melhor opção para quem quer criar um negócio online e tornar os seus sonhos realidade. Se antigamente Napoleão tinha de marchar por toda a Europa ou César tinha de atravessar o Rubicão, hoje podemos criar os nossos próprios impérios a partir do conforto da nossa casa. Basta ir a shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e mais uma rota comercial bem-sucedida. Até Alexandre o Grande ter inveja de todo o mundo de possibilidades que se abre a qualquer negócio que escolhe processar as suas vendas com a Shopify. Compras e pagamentos que funcionam na perfeição, sem confusões nem dúvidas. Basta ir a shopify.com, repito, shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e explorar a nova rota da seda que é a Shopify. O nosso agradecimento à Shopify por patrocinar este episódio. Península Arábica, século X. A noite cai sobre o deserto e o vento atira areia sobre as tendas de Al-Yamamá. Zarca está no seu posto a fitar o horizonte. É a mulher que tudo vê, os seus olhos notívagos a brilhar à luz da lua. A sua visão percorre quilómetros de areia na penumbra, preta como o col com que pinta as suas pálpebras. De repente, um vislumbre. Uma linha de homens lentos como árvores, uma massa imensa que avança. Zarca termina a sua vigia. Os seus pares perguntam-lhe por aquilo que lhes espera. Zarca fala-lhes de visões de árvores que se aproximam atravessando o deserto. O dia amanhece no gume de uma faca. O oásis de Zarca é apanhado de surpresa. Uma horda de homens mata e saqueia sem norte. Há fogo e o aço crava-se na carne dos inocentes. Os que sobrevivem por milagre culpam Zarca e as suas profecias vagas. Agarram-na vidente, agridem-na, chicoteiam-na, arrancam-lhe os seus olhos que penetram o escuro pretos como a noite. No fim, deixam-na a sangrar sobre as areias do deserto, a chorar em silêncio. Jamais verá homens que se movem no horizonte lentos como árvores que baloiçam, e jamais verá a sua amada. Esta é a história das lésbicas árabes. Lésbicas árabes. Só o título deste episódio parece o início de uma piada, mas prometo-vos que o assunto é sério. Se há coisa que aprendemos ao longo dos vários episódios, é que a história das lésbicas foi completamente apagada. Ou melhor, nem chegou a ser escrita. Ao longo dos séculos, a homossexualidade masculina foi o grande foco daqueles que se entretinham a policiar o corpo e o sexo. Já para não falar do facto da sexualidade feminina ser sempre um mistério imperscrutável. No entanto, nem sempre foi assim. Há uma geografia e uma cultura em particular que nos deixou várias referências a mulheres que amaram mulheres, e tudo isto no sítio mais improvável do mundo, que normalmente não associamos a esta libertinagem: a cultura árabe e islâmica medieval. As fontes nem sempre são de confiança. Estas histórias chegaram até nós em mitos, poemas, crónicas, episódios curiosos, práticas relatadas e histórias apócrifas.
Tal como a areia do deserto, assim que pegamos nestas histórias, elas parecem dissipar-se por entre os dedos. Mas temos pistas suficientes para desenhar os contornos de mulheres verdadeiramente extraordinárias. Por isso, imaginem este episódio como umas 1001 noites queer, uma coletânea de narrativas de um passado antigo ainda mais radical do que estaríamos à espera. A nossa primeira fonte será a Enciclopédia do Prazer, de Ali Al-Khatib, o mais antigo tratado erótico escrito em árabe, datado do século X, e também o Livro das Canções, de Ali Al-Isfahani, uma das obras mais importantes da Idade Média árabe. Ambas as obras contam a história daquelas que parecem ser as primeiras lésbicas árabes. Um amor duplamente radical. Primeiro, porque era entre duas mulheres, e segundo, porque uma delas era árabe e a outra era uma mulher cristã. Uma das nossas heroínas sobreviveu na história como uma só pessoa, mas poderá ser, na verdade, a junção de duas poetisas e místicas muito respeitadas na altura. Chamava-se Zarqa. Vivia na província de Yamamá, na Península Arábica, e tinha uma espécie de superpoder. Os seus olhos de águia permitiam-lhe percorrer dezenas, centenas de quilómetros, dizendo-se até que conseguia avistar viajantes à distância de um dia e uma noite. Por isso, encontrou o melhor trabalho para alguém com estas capacidades. Tornou-se sentinela. A sua função era vigiar o horizonte e alertar para a presença de qualquer inimigo. Só que Zarqa também era artista, criando maravilhosos poemas ao longo das noites de tédio como sentinela. Um dia, terminada a sua vigia, perguntaram-lhe o que tinha visto e ela respondeu: "Eu vejo árvores que avançam." Os companheiros de Zarqa, que na altura não poderiam ter lido Macbeth, terão achado a resposta muito poética, mas pouco informativa. No entanto, no dia seguinte, foram surpreendidos por um exército que cobria o horizonte como uma floresta e que deixou um massacre no seu caminho. Era a eles que Zarqa se referia, mas não importava. Os sobreviventes fizeram dela bode expiatório e arrancaram-lhe os olhos. Mas Zarqa tinha outra particularidade. Para além de bons olhos e profecias vagas. Era apaixonada por uma mulher cristã chamada Hind bint al-Numan. Hind ouviu as notícias da mutilação de Zarqa e entregou-se definitivamente à religião cristã, mandando construir um mosteiro que viria a receber o nome da sua amada. E num gesto talvez um pouco dramático, enclausurou-se lá dentro e nunca mais saiu. Mas diz-se também que num ato simbólico, Hind terá cortado o cabelo. Uma forma de se separar do mundo da sensualidade, agora que a sua amante desaparecera. E desta forma, o primeiro casal lésbico das Arábias começa com olhos arrancados e termina com um corte de cabelo radical. Mas, na Enciclopédia do Prazer, de Al-Khatib, esta história de amor é trágica não por um qualquer motivo didático ou de condenação moral. O amor entre estas duas mulheres é considerado uma prova da lealdade e devoção que pauta as relações entre mulheres, em contraste com o que aconteceria nas relações heterossexuais. Afinal, quantos homens se fechariam num mosteiro depois da morte da sua amada? Apesar de ser difícil verificar o quão factual a história será, o facto de ela circular ainda hoje demonstra que a homossexualidade feminina foi, pelo menos em tempos, considerada não só um fenómeno real, mas também uma identidade e uma forma de vida tão apaixonante e consequente como o amor de um homem por uma mulher. Aliás, a tradição árabe medieval e islâmica de erotismo, tal como prova a mera existência de um livro chamado A Enciclopédia do Prazer, é bem mais progressiva do que poderíamos imaginar. É através destas obras eróticas que temos acesso a uma sexualidade rica em terras maioritariamente muçulmanas.
Nessas obras fala-se de grupos de lésbicas que realizavam reuniões e lideravam escolas em que se ensinava às outras mulheres os caminhos do prazer. Há contos de heroínas travestidas, como guerreiras e amazonas, escravas vestidas de copeiros, rituais sufis, ou seja, de misticismo islâmico pouco conhecido, e o uso ambíguo dos pronomes masculinos na lírica cortesã, para fazer referências ao amado e à amada. E quanto mais alargarmos a categoria de lésbica para mulheres semelhantes a lésbicas, descobrimos ainda mais pormenores que indicam um certo desvio de um padrão binário. Alguns no século X, o biógrafo Al-Nadim elaborou uma espécie de top 12 dos casais lésbicos conhecidos na altura. O problema? Não temos mais detalhes que não os seus nomes, dispersos por vários livros. E como em árabe cada nome tem um significado muito concreto, podemos fazer o exercício de imaginar como seriam estes casais e as suas vidas só a partir dos seus nomes. Temos o livro de Rihanna e Coronfel, ou do Basílio e do Cravo. O livro de Sakina e Al-Habab, ou A Calma e a Senhora da Casa. O livro de Hind e Bint al-Numan, ou da Índia e da filha de Al-Numan. O livro de Abda al-Alkila e Abda al-Gadara, ou da sábia escrava e da escrava traiçoeira. O livro de Sawab e Surur, ou da justiça e felicidade. O livro de Al-Dama e Nim, ou do escuro e do presente de Deus. Os relatos de casais específicos ficam por aqui. No entanto, ao longo dos séculos, várias tradições no mundo árabe permitiam que as mulheres adotassem papéis de género invulgares. Em Bagdade temos a tradição cortesã de Gulamiyat, ou seja, de escravas que se vestiam como homens, por vezes até com bigodes pintados. Tudo terá começado graças a uma mulher chamada Zubaida, que queria a todo o custo dissuadir o filho das suas inclinações homossexuais. O truque parecia ser atraí-lo para a cama com o que parecia ser um jovem rapaz, e já no meio dos lençóis, descobrir que lhe faltava o elemento principal. Dizem os registros, Zubaida, apercebendo-se do gosto óbvio do filho por esses eunucos e a influência que eles tinham sobre ele, escolheu jovens mulheres notadas pela elegância dos seus corpos e pelo charme dos seus rostos. Fê-las usar turbantes e deu-lhes roupas tecidas e bordadas nas fábricas reais, e fê-las prender os seus cabelos com franjas e cachos na nuca, à moda dos rapazes. Vestiu-as com túnicas justas de mangas largas e cintos largos que exibiam as suas cinturas e as suas curvas. Então mandou-as para junto do seu filho. Quando elas entraram, este ficou encantado. Ficou cativado pela sua aparência e apareceu com elas em público. A partir daqui, em Bagdade, ter-se-á tornado moda ter escravas com cabelo curto e com roupas masculinas até pelo menos ao século XIX. É claro que estas pobres mulheres, recrutadas por uma mãe para salvar o filho dos perigos da homossexualidade, não seriam necessariamente lésbicas. No entanto, estas práticas poderão ter permitido uma maior liberdade a mulheres queer que quisessem dissociar-se do feminino, e poderá ter ajudado até os homens transgênero da época a experimentar uma vida com o seu verdadeiro género. A fama destas Gulamiyat foi tal que chegou a ser elogiada na poesia de Abu Nuwas, um dos grandes poetas árabes cuja obra contém elementos de homoerotismo. Terá produzido um género inteiro de poesia dedicada a esta tradição, com versos como: uma mulher masculina feminina com olhos lindos, se a visses, pensarias que ela é um homem. Outra tradição igualmente queer denominava-se Zarf,
que se pode traduzir como refinamento, elegante ou cortesia. Surgiu em Medina, ainda na era pré-islâmica, e viria a espalhar-se às restantes cidades do mundo islâmico. Era no fundo um culto à beleza e sofisticação em todos os aspectos e inspirou várias formas de arte, incluindo a circulação de literatura obscena de mujun, libertinagem e até tratados sobre a cópula. Várias mulheres aristocratas tinham um papel muito ativo nestes contextos, em que lhes era permitida uma certa independência e em que podiam perseguir práticas artísticas ou presidir serões literários e culturais em que juntavam as classes altas. Serões esses que transbordavam de poesia tocada de androginia e ambiguidade. Conhecemos esta tradição principalmente através do Livro do Refinamento e do Povo Refinado, escrito por um gramático nativo de Bagdade no século X. Nele escreve como os cortesãos e cortesãs adornavam literalmente as suas casas com poesia. Nas portas, janelas, tetos, mesas, camas, sofás, almofadas, cortinas e até mesmo as suas pessoas. Anéis, sapatos e cintos, tudo coberto com versos bordados a ouro e incrustados com pedras preciosas. Walada, a filha de Muhammad III, o califa de Córdoba, foi um dos expoentes da tradição Zarf e não há dúvida que soube aproveitar a sua fama. Anfitriã infame de serões culturais, era conhecida por ter 2 amantes masculinos e uma feminina, de seu nome, Moja. No seu casaco usava sempre 2 versos bordados a ouro que diziam: "Por Deus, sou adequada para a grandeza e caminho com grande orgulho, e deixo o meu amante alcançar a minha bochecha e concedo o meu beijo a quem o deseja." Mas os historiadores pensam que o uso do masculino nestes versos era uma mera convenção da época e por isso podiam muito bem dirigir-se não apenas a homens, mas também a mulheres. Mas não eram, tal como no caso de Gulamiyat, apenas os e as aristocratas que fugiam das normas. As escravas, Jawari, e nomeadamente as escravas cantoras, Kainas, eram tidas em grande conta pelo seu intelecto e beleza, e por isso tinham mais liberdade para se expressar face às mulheres nascidas livres, que eram mantidas em casa e deviam usar véu. Para além do seu sucesso artístico, há outros pequenos vestígios que indicam um lado queer nestas mulheres. Por exemplo, o caso de Badlu, cortesã e cantora amplamente admirada tanto pelo seu talento como pela sua beleza física, que se dizia conhecer para cima de 30.000 canções. Um dia, ao cantar perante um califa, terá alterado uma letra que originalmente seria: "Oh, eu não conheço nada mais prazeroso do que uma promessa", para "Oh, eu não conheço nada mais prazeroso do que saque." Mas o que é este saque? Enquanto o Ocidente nem tinha uma palavra de uso comum para designar as mulheres que gostavam de mulheres, o árabe tinha várias. Havia o tal saque, mas também sa, siha, sihaka, ahika, aka e muzahika. Todas elas variações de um termo que significa bater ou esfregar. Ou seja, o ato de amar outra mulher era equiparado a verbos nada elegantes. Mas sahikat, aquelas que batem e esfregam, era na prática um sinónimo de lésbicas. Enquanto sak denotava um comportamento, sahikat tinha conotações mais ligadas a um amor devocional, quase cavalheiresco, como a história de Zarca dos Olhos de Águia e da cristã Hind. Esta ligação entre as lésbicas e a fricção terá tido origem na única fonte possível: um homem. Mais precisamente, Galeno, o médico grego do século II, cuja filha era lésbica.
Ao examinar a rapariga, que presumivelmente andava pela Grécia Antiga a ser lésbica de um lado para o outro, concluiu que o que se passava com ela era uma comichão entre os lábios maiores e menores da vulva, e cuja cura era só uma, e ainda para mais, bastante agradável: esfregar-se nos lábios de outra mulher. Já no mundo árabe, no século IX, Al-Kindi especulava que a causa da homossexualidade feminina era um calor gerado nos lábios que só se resolveria exatamente da mesma forma. E porquê? Porque é com a fricção e o orgasmo que se emitiria um líquido frio que aliviaria o calor, coisa que não se passaria num relacionamento com um homem quente por natureza. Como conclui Al-Kindi, o calor não se extingue com o calor. Ora, nem mais. Já outros médicos viam a homossexualidade feminina como o resultado da dieta de mulheres grávidas. Disse no século IX Yohanna ibn Mazawai, conhecido na Europa como John Mesue. O lesbianismo ocorre quando uma mulher que amamenta come aipo, rúcula, folhas meliloto e flores de uma laranjeira amarga. Quando ela come estas plantas e amamenta o filho, elas afetarão os lábios do bebê e gerarão uma comichão que o bebê carregará por toda a vida. Ou seja, cuidado com o aipo. A fixação com a fricção, ou, noutra tradução ainda mais apelativa, a moagem, não acaba por aqui. No seu livro Um Passeio dos Corações no que não existe em nenhum livro, o poeta tunisino do século XIII, Shihab al-Tifashi, revela detalhes sobre uma comunidade lésbica. Descreve-as como moedoras e num dos seus contos podemos ler: alguns chefes perguntam às pessoas obscenas sobre suhak. Juro por Alá que adoraria saber como as mulheres se esfregam. Se você quiser saber disso, entre sorrateiramente em sua casa aos poucos, discretamente. Se os próprios chefes queriam mais informações, então o ato acontecia mais vezes do que os homens podiam pensar e talvez fosse muito comum na vida privada de várias mulheres, até casadas. Mas Al-Tifashi não parou aqui. Criou uma espécie de teoria unificada do lesbianismo. Primeiro, distinguia entre dois tipos de lésbicas: a moedora inata, que tem por natureza genitais com comichão, e a moedora construída, que simplesmente aprende a gostar do ato. Segundo, teorizava sobre as origens das lésbicas, em particular a possibilidade destas mulheres terem experimentado diferentes pénis que nunca encaixavam bem no útero, levando à frustração e ao prazer com outras mulheres. Terceiro, Al-Tifashi propunha que este vício podia ser curado através da massagem de açafrão, porque não com a ajuda de uma amiga, numa analogia com a forma como se moe o açafrão num tecido ao tingê-lo. E caso este truque não funcionasse e qualquer pobre rapariga ficasse presa ao saque com outras mulheres, mais valia aproveitar. Al-Tifashi relata o soberbo conselho de uma mãe lésbica à sua filha: você deve bufar com vontade enquanto se balança lascivamente, coisa que com sorte levará a um chiado, respiração ofegante, ronronar, murmúrios, suspiros de partir o coração. Isto é interessante porque todas estas tradições, ainda assim, diferem daquilo que vemos hoje como orientação sexual. Há separação entre ser lésbica e comportar-se como lésbica, o que significa que até as mulheres heterossexuais podiam, de vez em quando, bufar com vontade. E nada disso contradizia o verdadeiro amor entre duas mulheres com toda a sua conotação emocional e espiritual. Do Romeu e Julieta lésbico à moagem do açafrão, as mulheres árabes medievais sabiam como divertir-se.
Apesar de todo o chorrilho de detalhes cómicos, esta quantidade de literatura a propósito da homossexualidade feminina pode deixar-nos com uma pergunta séria. Afinal, a história das lésbicas não foi sempre apagada? Não sofriam tanto ou mais que os homossexuais masculinos sempre que eram apanhadas? Nisto, o mundo ocidental e o mundo árabe foram bastante parecidos. Tal como no Ocidente, a homossexualidade, ou liwat, era pecado no Islão, mas principalmente um pecado masculino. A homossexualidade feminina, apesar de não ser a principal obsessão, também sofria castigos violentos. Por isso, as lésbicas árabes medievais viveram em segredo, descobrindo o prazer umas com as outras às escondidas de uma sociedade opressiva. A grande diferença é que no mundo árabe as lésbicas transformaram-se em verdadeiras musas. Inspiraram artistas a usar a sua forma de amor em objetos de beleza, convertendo uma coisa que muitos viam como secreta, vergonhosa e suja em canções e poemas inspiradores. O amor entre estas mulheres virou arte, e foi graças a isso que chegou até nós e hoje pode continuar a inspirar-nos. Radicais, Queers que Fizeram História é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Luís Moreira. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, coordenação de guião por Renato Rocha, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.